estava junto a um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E eu confesso para os irmãos nesta noite, louvado seja Deus, que eu falei assim, eu vou lá, vou convidar alguns irmãos para estar comigo, mas hoje tem culto ali com o jovem, né? E geralmente quando tem o culto de departamento, os nossos irmãos não costumam sair. Aí eu convidei algumas irmãs para estar comigo, mas algumas não pôde estar aqui, né? Aí a única que falou que vinha comigo, faltou água em casa, não deu para tomar banho. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. O Senhor sabe, louvado seja Deus, a direção a qual Ele tem nos colocado de uma forma especial, de uma forma linda, de uma forma amável. Louvado seja o nome do Senhor, porque todas as vezes que nós nos prontificamos para levar a mensagem do Senhor, glória a Deus, nós estamos sendo agraciados pelas mãos do nosso Deus. Aleluia! Por que eu falo agraciado pelas mãos do nosso Deus? Porque não é para qualquer um, louvado seja Deus, a qual Ele chamou, escolheu para levar a tua mensagem. E neste momento, irmãos, eu quero aqui já entrar na palavra do Senhor, porque Amós aqui, ele tomou um susto, porque Amós não era profeta, nem filho de profeta. Amós, ele não estudava em escola de profeta. A Bíblia fala que Amós era um pastor, um cultivador, ele era um boiadeiro. E quando ele recebeu um chamado da parte do nosso Deus, acredito que ele tomou um susto, porque não é fácil você ter um chamado na tua vida e você não ter a capacidade de falar daquilo que você nunca viveu, daquilo que você nunca passou, daquilo que você nunca sentiu. Mas Amós agora foi abordado a levar uma mensagem dura. É difícil, aleluia, você já ser escolhido. Quanto mais agora levar uma mensagem difícil, uma mensagem dura, que muitas das vezes nós levamos e muitos viram as costas para nós. Não quer ouvir aquilo que o Senhor está falando através dos nossos lábios. Por que, pastor, eu não quero ouvir? Porque eles olham para a nossa limitação, eles olham para as nossas incapacidades, mas o Senhor chama aquele que não é capaz, o Senhor escolhe aquele que não é para ser, o Senhor ele resgata aquele que não é para um dia. Louvado seja Deus, ele usar com grande poder e glória. E nesta noite aqui, aleluia, eu sou feliz, irmãos, por estar aqui diante desta tribuna, diante deste altar, louvado seja Deus, pregando para uma multidão de pessoas, porque o Senhor disse: aonde eu mandar tu irás, e o que eu mandar você falar, tu os falarás. Assim o Senhor diz para nossas vidas nesta noite. É difícil receber uma ordem do Senhor, irmã Jéssica, e quanto mais difícil é saber que a palavra, louvado seja Deus, é uma palavra de firmeza, é uma palavra de equilíbrio, é uma palavra de controle, é uma palavra que nós não possamos fugir nem para lá nem para cá, nós temos que seguir reto. E a palavra do Senhor agora, através da vida do nosso profeta Amós, que foi convidado, convocado a levar para Israel, para Judá e para todas as vizinhanças, uma palavra de conforto, de confronto aos corações daqueles que já estavam adorando outros deuses, de confronto àqueles que estavam idolatrando muitos deuses falsos, aqueles que não queriam saber mais de estar na presença do Senhor. Aleluia! Nos dias de hoje, irmãos, que muitos estão só a capa, estão só a aparência. Como eu cheguei aqui nesta noite, eu ouvi a nossa irmã Jéssica falando: livra nós das mãos do falso profeta, livra nós de todo aquele homem sanguinário que só pensa, irmãos, em ter vantagem em cima daquilo que ele está fazendo. E nos dias de hoje está difícil, pastor Oliveira. Nós andamos por aí, nós vemos que pessoas, eles acham porque tem a capacidade de pregar a palavra do Senhor, ele tem a
O Senhor não traz o culpado por inocente. O Senhor não vai poupar aquele que está fazendo coisas absurdas, usando a palavra do Senhor. Mas o Senhor traz correção, o Senhor traz prumo, o Senhor traz fogo. Aleluia. Aleluia. Fora. E agora a palavra do Senhor trouxe aqui várias visões para o profeta Amós. E a primeira visão a qual o Senhor mostrou para o profeta foi uma nuvem de gafanhoto para consumir a erva, para consumir a produção do povo de Israel. Segundo a palavra do Senhor, disse que já tinha acontecido uma colheita. Só que essa primeira colheita foi para o rei Jeroboão. Só que agora surgiria a segunda colheita. Só que agora o Senhor disse para nós: eu vou destruir este povo, Amós, porque esse povo não está andando segundo meus conceitos, esse povo não está andando segundo meu querer. Vou agora mandar os gafanhotos para consumir toda a erva, para acabar com a produção, para acabar com a plantação deste povo, porque fazendo isso o povo ia perecer, fazendo isso o povo não ia ter alimento para se alimentar. E o Senhor tem as suas formas de corrigir aquele que Ele ama, pastor Oliveira. Aleluia. Pode corrigir aquele que Ele tem, aleluia, um amor para com eles. Agora o Senhor disse para nós que ia conceber uma nuvem de gafanhoto para triturar todo o alimento do povo de Israel e o povo de Judá. Só que agora o profeta já entrou em cena e já pediu para o Senhor: Senhor, mas se o Senhor fazer isso, Jacó é muito pequeno. O que Amós estava falando? Que o povo que estava ali era pequeno, não ia suportar a correção de Deus e nunca mais ia se levantar. O Senhor falou: pois então eu retiro aquilo que eu ia fazer contra a vida deles. Segunda visão, o Senhor falou aqui agora mandar fogo. E quando nós falamos sobre fogo, aleluia, é algo que consome, que lambe a terra, que destrói muitas coisas e deixa o povo em calamidade, traz calor, traz sequidão para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Agora o Senhor falou: vou mandar fogo, Amós. E Amós orou e disse: Senhor, não faça isso, porque o povo de Jacó é pequeno e não vai conseguir se levantar. Aleluia. Veio a terceira visão, e é onde que a nossa irmã escolheu o tema nesta noite, sobre o prumo. E quando nós falamos de prumo, louvado seja Deus, nós estamos falando de coisas retas, sem tortura, sem lá para a direita nem para a esquerda. Quando nós falamos de prumo na Bíblia, nós falamos de uma coisa que tem que ser levantada com um prumo na mão. O prumo é mais ou menos do que um peso na ponta de uma corda ou de uma linha. E agora, quando Amós teve uma visão desse Senhor maravilhoso, do lado de um muro com o prumo na mão, ele agora vê essa visão, mas ele não entende o que o Senhor estava querendo mostrar ou fazer. Mas agora o Senhor pergunta para nós e fala: Amós, o que
está levando as coisas de qualquer jeito. Assim foi nos dias de Noé. O povo casava e dava-se em casamento, e o povo se prostituía, e o povo falava coisas que não devia contra Deus, pois Deus falou para Noé naquela ocasião: eu vou acabar com toda a raça humana, eu o criei, eu vou matar. E o que Deus fez para trazer coisas novas? Deus agora aniquilou toda aquela raça humana na face da terra, a não ser deixou Noé e a tua família. Entra na arca, Noé, porque eu vou acabar com isso. Você sabe o que Deus está falando aqui nesta noite? Louvado seja Deus, enquanto surgiu o justo ainda, o Senhor, louvado seja Deus, Ele está olhando para a terra. Mas eu trago uma notícia do céu: em breve, como eu já ouvi nesta noite, em breve cessarás a oportunidade. Aleluia! E Ele falou para nós, pastor Oliveira: Amós que está vendo prumo, Senhor. Pois esse prumo ponharei no meio do meu povo de Israel. Graças a Deus. Porque o povo agora fizeram altar de idolatria. O povo agora viraram as costas para mim, se preocuparam simplesmente com a tua vida social, com a tua vida financeira, que nós estamos vivendo hoje. O povo se preocupa com carro, com palácio, com casa, com o bem-estar da sua vida, e pouco se preocupa com aquilo que Deus nos ensinou: andar no caminho reto, perfeito, que Ele cuidará de nossas vidas. Amós agora tomou um choque, porque Deus falou: essa última chance, descerei o prumo sobre este povo, e não vai ter mais desculpa, não vai ter mais oração, Amós. Agora não adianta mais pedir para mim mudar de ideia, porque ele tinha mudado de ideia várias vezes, porque Amós agora tinha falado com Deus. Você sabe o que nós estamos vendo aqui? O pior de tudo não é Deus descer o prumo sobre as nossas vidas, porque muitos nos dias de hoje, irmãos, estão cegos no tiroteio, que nem aquelas pessoas que estão paradas assim, não está sabendo de onde está vindo a bala. Estão cego espiritual. Está dizendo que está vivo, mas está morto. Está dizendo que está servindo, mas já está acabado. Mas o Senhor está dizendo aqui: eu apanhei o prumo, vou pôr o prumo. Louvado seja Deus. Porque quando fala de prumo é para conserto. É conserto no altar, é conserto na nave da igreja, é conserto nas nossas vidas. Não adianta nós queremos andar de qualquer jeito e achar que está tudo certo, porque o Senhor diz que sem santificação jamais verá Ele. Aleluia! Sem santificação seremos reaprovados diante dEle. A palavra de Deus está dizendo que eu desci o prumo, e o pior de tudo, irmã Jéssica, não era o prumo. O pior de tudo que Deus diz: e nunca mais eu estarei com eles, nunca mais eu passarei no meio deles, nunca mais estarei presente no meio deles. Quantas igrejas já não têm mais a presença de Deus? Oh, aleluia! Já não tem mais a presença do Espírito Santo. Mas nesta noite, Ele se faz presente aqui. Ei, te come a raça! Ei, camanai, te canta! Quantos estão vivendo só na aparência? Quantos já não estão preocupados mais com a santificação? Quantos já não se preocupam? Porque o Senhor diz que a nossa responsabilidade se santificai-vos, porque amanhã verá o milagre que eu farei. Aí que é milagre, mas não se santifica. Que é o milagre, mas não anda no conserto. Que é o milagre, mas anda em idolatria. O Senhor disse: nunca mais estarei no meio deles. Essa foi a palavra dura. E da última que eu ouvi foi no livro de Mateus. Louvado seja Deus. Que o Senhor disse: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Oh, Jesus! Sabe o que o Senhor está dizendo através dessa palavra aqui, irmã Jéssica? É uma palavra dura. Que esse homem foi escolhido num momento que não era tão oportuno para ele, num momento que não era fácil.
E o Senhor está confundindo muitos nos dias de hoje. Estão levantando aquelas pessoas que muito olham não dá nada para pregoar a palavra do Senhor. Estão tirando de trás das malhadas, tirando de trás de uma máquina de costura. Estão tirando de trás de uma lavanderia. E está tirando de trás de muitas coisas de um trabalho tão humilde para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque os capacitados, que dizem que faz a obra de Deus de verdade, estão só a capa. O Senhor está levantando um profeta nesta noite aqui. Aleluia! O Senhor, Ele escolhe o ambiente para levantar profeta. E o ambiente que Ele escolhe para levantar profeta, irmã Jéssica, não é um ambientezinho qualquer que você sai, você entra e sai sem sair machucado. Porque agora o profeta Amós foi levantado no meio do povo corrupto, do povo que estava com as costas viradas para Deus. Mas a obrigação dele era pregar sobre o juízo do Senhor. E o Senhor está levantando o profeta nesses últimos dias. É verdade. Nós estamos andando por aí, nós estamos vendo pessoas que muitos não dão nada, mas se levantam verdadeiramente para fazer aquilo que Deus manda. E aqui o profeta se levantou. Deus tirou ele de lá, do campo, e trouxe para pregar numa grande nação, a terra de Jerusalém e de Judá, para um povo que estava rebelde, estava levantando altar, de sacrifício a deuses estranhos, estava adorando outros deuses. E Deus levantou este homem aqui e pôs ele como profeta porque ele não era. Colocou ele como profeta porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. Verdade. O Senhor se faz presente aqui nesta noite, igreja. Porque quando o Senhor usou a boca de Amós para profetizar contra aquela nação, contra aquele povo, não foi fácil para ele. Quando ele começou a falar contra o povo que Deus estava mandando ele falar, agora pediram para ele se retirar de lá, para ele sair fora. Quantos estão sendo expulsos de igreja? Quantos estão dizendo a igreja é minha, eu aceito aqui quem eu quero, e esquece que a igreja é de Cristo? Aleluia! Esquece que quem manda na igreja é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos batem no peito, a minha igreja, essa igreja é minha, eu aceito quem entra e quem sai. Não, querido, a igreja é do Senhor. A igreja não é minha, não é do pastor Oliveira, não é do pastor Paduan, não é do nosso líder, é de Jesus Cristo, e é Ele quem manda na igreja. Aleluia! Muitos estão escolhendo quem entra na igreja. Verdade. Muitos estão escolhendo os dizimistas altos. Muitos estão escolhendo aquele que sabe falar em muitas línguas, aquele que sabe falar, louvado seja Deus, a teoria certinha, aquele que sabe pregar com eloquência. Muitos estão escolhendo quem dá oportunidade. Muitos estão escolhendo a quem chama na frente para o culto do dízimo. Muitos estão escolhendo a quem traz a palavra de domingo. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: eu chamo quem eu quero e capacito quem eu quero, aleluia, e ponho para pregar a minha verdade. É verdade. Graças a Assim Deus. ele poderia ter chamado muitos ali que estavam ali, que conhecia da verdade, que conhecia da palavra, muitos sábios, mas não, chamou Amós, que não tinha nada a ver com o negócio, e colocou no meio, e ele pregou a palavra do Senhor. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Em meio às dificuldades, não pare. Em meio às lutas, não pare. Prega a palavra do Senhor enquanto é tempo e fora de tempo também. Assim o apóstolo Paulo disse: nós temos que fazer aquilo que Deus nos mandou. Não se acovardar diante da guerra, não se acovardar diante do luto, não se acovardar diante da fofoca, da perseguição, mas pregar a palavra do Senhor enquanto é tempo. Louvado seja o nome dele, porque quem zela da palavra não é eu nem você, é o Senhor que guarda a palavra dele que está sendo pregada nesta noite. Amós agora foi convidado a se retirar. Sai daqui. Você está pregando, profetizando muitas coisas.
quando Deus levanta um profeta, você já começa a ser excluído, tá? O profeta começa a ser excluído para pedir para se retirar do local, porque muitos não estão mais suportando a sã doutrina da palavra de Deus. E quando nós vemos aqui, Amós foi convidado a sair, mas em todas essas coisas o Senhor falou que ia destruir, que ia passar, que ia matar, que foi ao prumo. Mas no livro, no capítulo 9, no seu verso 11, ele fez uma promessa para o povo. Veja só, como se Deus é maravilhoso. Olha aqui para mim. Ele disse assim, naqueles dias, tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as suas reedificarei, como nos dias antigos, para que eles possam, Arresto, Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que fez estas coisas. Graças a Deus. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade. Ainda, irmãos, que nós pensamos que está tudo acabado, que não tem mais jeito. Passei um vento forte e parece que eu não vou conseguir me arribar. Mas o Senhor está falando aqui, eu edificarei a sua vida. Eu edificarei a sua terra. Eu edificarei a sua casa, a tua família, louvado seja Deus. Ainda que as coisas estavam tudo de mal a pior, o profeta falou, ministrou, profetizou sobre a vida daquele povo. Mas Deus falou, nunca mais vão me ver se não fazer o que é certo, o que é correto. Nunca mais vão me ter se não fazer o que é verdadeiro diante dos meus olhos. Você sabe o que é isso? Nós temos que largar de graça, irmãos, e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Acha o que achar, quem quiser achar, o que quiser ver. Nós temos que fazer e falar a verdade a qual o Senhor temos nos ordenado. Amós foi corajoso, não quis nem saber se ele ia ser perseguido, se ele ia ser maltratado. Ele simplesmente se colocou na brecha e o Senhor usou ele como um grande profeta naquela época. Eu quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite, ainda que as coisas nós olhamos e estão de ponta cabeça, isso é o cumprimento da palavra do Senhor. Aguarde, porque ainda não é o fim. Vai vir muitas coisas piores nessa terra. Vai vir coisas que os nossos olhos talvez não possam suportar, porque o Senhor nos fala, revelar, vou te mostrar coisas que o seu ouvido não ouviu, nem os seus olhos nunca viram. Mas não é para assustar, é para entender que o Senhor, quando Ele fala, Ele zela pela tua palavra. O Senhor está dizendo nas nossas vidas, muitas coisas estão acontecendo, é Bíblia, é bíblico. É lícito que acontecer os escândalos, as coisas que vêm acontecendo, as coisas que vêm surgindo contra as nossas vidas. Mas o Senhor está dizendo, ficai de pé, segura nas orlas do Senhor Jesus. Não deixe que nada tire você da presença de Deus vivo. Não tire que nada, não deixe que nada enfraqueça o seu coração. Não deixe que nada faça com que você volte para trás. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor esta noite falou para nós que o povo estava tudo indo de mal a pior, e o Senhor tem a sua maneira de corrigir, tá? O Senhor tem a sua maneira de colocar tudo no seu devido lugar. Está pecando, não peca mais. Estou errando, não erro mais. Estou falando mal de alguém, não falo mais. Estou xingando, não xingo mais. Faça diferente a partir de hoje. Faça diferente, porque a vitória é certa no nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor, irmãos, ela não sai, ela sai, mas ela não volta mais. A palavra do Senhor fala conosco nesta noite. O Senhor colocou um prumo no meio daquele povo, mas o Senhor teve uma palavra de restituição no final. Ele colocou o prumo para colocar tudo que estava fora no devido lugar. E muitas das vezes é preciso esse prumo descer sobre as nossas vidas. Muitas das vezes é preciso nós ser aprumados. Muitas
Muitas vezes é preciso o prumo bater no nosso lombo. O Senhor nos dá a direção certa, porque nós queremos cortar atalho. Nós queremos fugir daquilo que o Senhor nos chamou. Fica com essa palavra no teu coração. É uma palavra muito forte.